Existe um instante muito antes da resposta em que a mente já decidiu o que vai sentir. Um instante que não aparece no relógio, mas que muda tudo que vem depois. Chamamos isso de reação, mas talvez seja apenas interpretação. O cérebro não registra o mundo como uma câmera. Ele reescreve, completa o que falta com o que já viveu, antecipa o perigo com o medo de ontem e chama isso de realidade. Entre o fato e o significado existe uma vírgula, uma pausa que ninguém ensina a fazer. E é exatamente nela que mora a diferença entre repetir um padrão e escolher um caminho. Hoje, o vírgula recebe alguém que passou a vida estudando essa pausa, não como filósofo, mas como estrategista da mente humana. Alguém que transforma neurociência, comportamento e liderança em direção prática para quem está cansado de viver no automático. Ele lança nesse mês seu novo livro, Neuroliderança Preditiva, e chega até aqui pronto para nos mostrar que talvez você não precise de mais esforço, precise de direção. Por isso, seja muito bem-vindo ao Vírgula, Wallace Aves. Prazer. Você já entrou no ponto, né? Nós não precisamos de mais esforços. Nós não precisamos se esforçar mais, precisamos da direção certa. E nem sempre a direção é sobre aquilo que nós queremos, é sobre o que precisamos. E quando nós construímos a realidade como nós percebemos, muitas vezes essa realidade nos leva para a direção diferente. E essa direção não tem a ver, como eu acabei de falar, com o que a gente gosta, deseja ou quer, mas o que precisa, que nos gere desconforto calibrado para poder chegar onde a gente quer chegar e precisa. Você entendeu? Você entendeu qual é a vibe desse episódio hoje? Porque o Wallace vai fazer sobre um assunto que eu tenho estudado, assim, muito modestamente, tá, Wallace? E foi muito curioso quando você cruzou o meu caminho dizendo que ia lançar esse livro, porque eu falei assim, uau, eu tô lendo um livro que a gente estava conversando aqui pré-gravação, que é como se eu estivesse engatinhando no assunto, né? É verdade. Ela fez uma pergunta sobre alguns autores e eu gosto de perguntar, na verdade eu gosto de salientar que muito se fala sobre pseudociência, sobre neurociência e sobre muitas coisas. E tem muita coisa que eu consigo entender é o seguinte, que nem tudo que não é ciência comprovada não quer dizer que seja verdade. Eu gosto de pautar a seguinte colocação. Às vezes aquilo que a ciência não comprova não quer dizer que não seja verdade. Quer dizer que por alguma forma ou motivo nós não temos a forma nem a ferramenta certa de comprovar que isso é verdade. Também não quero desacreditar a ciência porque eu sou fã número 1 da ciência. Por isso eu estou há alguns anos fazendo mestrado, pós-graduação, tudo na área de neurociência e comportamento humano. Isso virou, eu posso dizer, até um dos meus lazeres, né? Que meu primeiro é viajar, o segundo é estudar e o terceiro é programar. É tecnologia, comportamento humano. Então, no que tange comportamento humano, todos nós estamos engatinhando. A própria ciência no todo, apesar de hoje nós temos muitos estudos que refutam algumas coisas do passado que nós acreditávamos que era verdade, que hoje virou paradigma, mas todos ainda estão engatinhando. Então, você está na hora certa, no momento certo, porque talvez se você aprendesse alguma coisa lá atrás, talvez fosse de uma forma que eu posso dizer errônea, hoje não. Tem muita coisa para confrontar e provar que nós estamos no caminho certo. Você falou uma coisa para mim enquanto a gente estava conversando, até na nossa reunião, depois no briefing também que você respondeu para eu poder montar esse roteiro. Você disse o seguinte, que nem tudo que a gente pensa é uma verdade absoluta, né? E isso tem muito a ver também com autoconsciência, né? Muitas vezes a pessoa até se acha autoconsciente, mas não percebe que ela precisa de um pouco mais de direção do que é
essa consciência? Você pode falar um pouquinho melhor sobre isso pra gente? A autoconsciência que todos procuramos, e é que eu recomendo, a autoconsciência. No que tange o conhecimento, autoconsciência significa termos noção de nossos próprios processos. Mas essa questão dessa realidade, eu gosto de falar que não existe uma realidade objetiva, e sim subjetiva. Aí vem da ideia do seguinte, que a realidade, como nós a percebemos, ela não é factual para todo mundo. Ela é construída a partir de contextos anteriores. Tudo que você está vivendo agora, tudo que você pensa que é verdade, que na verdade é a sua verdade, mas não é uma verdade absoluta. O absolutismo nesse momento ele é só para você, mas no que tange o contexto geral, que a gente chama abstrações, né? Tudo que está no ambiente é chamado abstração. Quando ela chega até o nosso sistema periférico nervoso, nós captamos através da nossa visão, da nossa audição e até do tato. Tudo é uma forma que você obtém essas informações. E quando você obtém isso, aí começa a construir a sua realidade. E essa realidade, como eu falei, por que ela não é absoluta? Porque ela é construída através de um processo, como eu falei, preditivo, predição. Aí, que veio antes. Aí eu vou explicar. Processamento preditivo, o que é? Processamento preditivo é o processo em que o cérebro visita as informações do passado, no seu framework do passado. Então, ele visita essas informações para viver o seu presente e prospectar o seu futuro. Inconscientemente, em milissegundo, ele está acessando as informações que você já tem do seu passado, transformando isso, eu gosto de falar, em apostas. Ele aposta que vai acontecer e molda você em direção a isso daí. Então, a gente pode dizer que o nosso cérebro ele é uma máquina de previsão e predição. A todo tempo, ele está escaneando o ambiente, criando cenários, aí dependendo, que eu gosto de falar da sua assinatura neural, ele vai fazer com que seja catastrofizado ou não, que você sofra ou não. Então, voltando à resposta, né? A verdade absoluta, ela não é absoluta ao ponto de ser a verdade para todo mundo, só a sua verdade. E a sua verdade, ela é construída por alguns processos, né? E antes que eu siga, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Tudo que for falado aqui é um processo minimizado. Eu gosto de falar que o nosso cérebro, ele é a coisa mais complexa desse mundo, não existe nada mais complexo. Então, explicar qualquer forma possível, minimalistamente falando, é impossível. Então, a gente cria o quê? Processos minimalista, processo reducionista, mas que ainda assim dá direção. Gosto de falar que o mapa, ele representa o território, mas ele não é o território. Ele é uma representação desse. Então, tudo que nós temos aqui até hoje de ciência não diz quem o cérebro é, mas dá direção de como ele se comporta e de como nós criamos padrões, etc. Então, apesar de ser uma forma reducionista e minimalista, sim, nos dá direção, nos dá previsibilidade e conforto cognitivo para que possamos seguir em frente. É por isso que você disse, então, para mim, que o cérebro, ele não é como uma câmera, ele é como um editor da realidade. E aí eu gostaria de adicionar uma interpretação minha, que diz respeito, inclusive, à palavra interpretação. Isso que você disse, Wallace, do preditivo e do previsão. Da previsão. Previsível. Isso. Seria como se fosse uma interpretação do que já aconteceu? O cérebro interpreta fatos e acontecimentos que já aconteceram para prever inconscientemente o que irá acontecer e, com isso,
criar essa nova realidade ou não é isso? Também é. Também. Isso também é uma forma, eu gosto de falar, legível de dar nome a esse processo. Porque esse processo, como eu falei, ele é um processo complexo. Então, se nós pudermos deixar confortável a forma que nós entendemos isso, é legal, é plausível. Então, quando a gente fala interpretação, ok, é plausível também dizer que a interpretação é válida, porque a percepção nada mais é também que uma interpretação de dado escolhido. Quando eu falei que o nosso sistema periférico nervoso capta as informações do meio, que são as abstrações, ele nada mais está fazendo do que interpretando essa, claro, que de uma forma muito complexa, que aí tem a biologia, a fisiologia, aí tem outras coisas que eu posso dizer assim, de uma forma reducionista. Se eu fosse dizer quem nós somos de uma forma reducionista, nós somos seres biológicos, fisiológicos, emocionais e ambientais. Explique cada um. Reducionistamente falando, nós somos essas três vertentes. Primeiro, seres fisiológicos. Quando nós nascemos, herdamos não, na verdade, vemos com um software de fábrica. Eu gosto de falar o seguinte: uma criança que não sabe, acabou de nascer, não sabe nem que está no mundo. Então, a primeira coisa que o médico faz é colocar nos braços da mãe e ela está ali naquele momento e, dependendo da situação, coloca ela para mamar. Mas quem ensinou aquela criança que ela tem que sugar os seios da mãe para poder fazer a sucção do leite, para ela poder se alimentar? Quem ensinou isso para ela? Porque a sucção é um processo, é flexão, é um processo de sugar para poder se alimentar. Então é um processo. Como um ser que nem sabe que está vivo consegue fazer isso, né? E como é que ele chora para poder dar um alerta que está com fome? Então eu gosto de falar que isso é um software que vem com a gente. É um software de vanguarda que já está conosco, já nascemos com ele. E muitas outras coisas que podemos falar. Então tem o temperamento, nós nascemos com um temperamento. Eu, por exemplo, tenho 4 filhos. E cada um dos meus filhos tem um temperamento diferente. Inclusive, gêmeos similares, gêmeos idênticos, têm temperamentos diferentes. Então, a primeira coisa que conota isso que eu estou falando é essa questão de temperamento, é a primeira base. E temperamento tem que ver, é inato, você nasce com ele, é biológico. Então esse é o primeiro passo. Temperamento biológico é como você reage ao mundo, mas introspectivo, extrospectivo, você cria mais estresse, menos estresse. Então essa é a primeira parte. Seres emocionais. Inclusive eu vou falar muita coisa do que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que vai ter muitos haters, vai ter muitas pessoas discordando e discordam porque não conhecem o suficiente. Tudo que eu estou trazendo... Então se prepara, né? Que isso vai virar um corte. Vai. Vamos para os haters agora. Muito do que eu estou trazendo aqui é novidade. Tudo que há de mais novo nos últimos 5, 10 anos de neurociência, eu estou trazendo aqui, são coisas comprováveis, que já é comprovado, refutando muitas coisas que a gente tinha como verdades absolutas e não é. Então já caiu por terra. Então, quando eu falo que a primeira é o temperamento, biologia, segundo é as emoções. E as emoções, ela não é um processo reativo. Lá vem a primeira. Emoções não é um processo reativo do corpo. Ele é um processo preditivo. É como se fosse uma aposta que o cérebro está fazendo. Por exemplo, nojo é uma emoção, certo? Então, para você ter nojo, você não precisa comer algo para ter nojo. Se você vê, seu cérebro já aposta que aquilo não vai ser legal para você. Associando com outras coisas que você já viu anteriormente. A mesma coisa do medo. Você está no meio da floresta da África. Você não precisa esperar
ser atacada por um leão para poder se defender. O medo, né? O seu cérebro projeta a aposta que tem leão e cria o medo, que cria ansiedade, angústia e várias outras coisas. Então, como eu falei, o cérebro está escaneando o ambiente para poder criar previsões e apostar no que pode acontecer baseado em conhecimentos do passado. E esses conhecimentos do passado, o que é mais legal é que não necessariamente ele aconteceu com você. Você pode ter visto em um filme relato de outras pessoas, e na hora que você faz que a predição acessa esses dados, ele usa isso para compor um raciocínio para poder fazer com que você aí sim vá reagir depois dessa predição. Então, as emoções também fazem parte do processo preditivo. Tanto é que eu desenvolvi um livro chamado Emoções Preditiva, porque você sente o que sente. Que não é esse? Não, não é. O Emoções Preditiva ainda vai ser lançado. Porque quando eu estava escrevendo o livro Neuroliderança Preditiva, ele estava dentro. Só que é tanta coisa que eu decidi dividir. Separar. E faz sentido, E né? eu criei um glossário único no mundo. E, inclusive, tanto Neuroliderança Preditiva quanto o Emoções Preditiva é o único no mundo. E, assim, humildemente falando, não existe nada próximo deles. Porque até então não se falava que emoções eram apostas, que emoções são ações preditivas do cérebro. Então, como eu falei, talvez eu seja a primeira pessoa no mundo falando isso. Antes de seguir, deixa eu falar do look de hoje. Eu vim de vestido midi preto com uma micro estampa, espalhado pelo tecido todo. Manga longa com um bufante delicado, sabe? Uma saia rodada, gola mais fechadinha. O preto aqui não é austeridade não, gente. É profundidade. É o que está por dentro antes de aparecer para fora. Exatamente o que a neuroliderança propõe. Entender o que acontece no nível invisível antes de agir no visível. E a estampa miúda diz que os detalhes importam, que nada no comportamento humano é por acaso. Tudo comunica, você sabe, né? Esse look é da Nova Ideia, que tem 4 lojas em Curitiba e região e entrega para todo o Brasil pelo site. Use o cupom Virginia10. E você já sabe, né? Aqui no Vírgula, a gente explora excelentes histórias, vírgula por vírgula. E a gente já entrou falando sobre o assunto no nosso episódio e você não se apresentou, Wallace. Agora que você falou do livro, eu acho que seria interessante você se apresentar para quem está assistindo, para você entender, você que está em casa, entender quem é o Wallace, por que ele está aqui hoje falando sobre esse assunto, que é um assunto tão minucioso, eu diria, acho que é uma palavra boa para isso. Sim, sim. Né, para esse assunto. Primeiro, antes de minucioso, complexo. Então complexo. Se apresente, Wallace. Eu me chamo Wallace Avis, sou pai de 4 filhos, marido de uma esposa linda, Mileide Avis. Eu estou, pelo menos, há 15 anos estudando comportamento humano. Tudo surgiu em 2011, mais ou menos, eu comecei a estudar. Eu me formei em uma formação livre de teologia, apesar de eu não ser religioso, mas eu tive uma formação em teologia. Nesse momento, eu fui para dentro das casas, que foi fazer aconselhamento familiar. Aí você imagina, ali foi um dos maiores laboratórios que a gente poderia ter. Não é sobre religião, é sobre pessoas, é sobre fatos, é sobre acontecimentos, é sobre acontecimentos que a gente não tem a mínima noção de como acontece, mas quando a gente está dentro das casas das pessoas, a gente entende. E a partir dali surgiu uma dúvida. Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que se comportam como se comportam? Isso foi o meu norte. A partir daí foi estudo sem fim, que até hoje eu ainda não acabei. Eu estou no meio de um mestrado, já postulando um doutorado. Então, aí eu comecei a estudar, minha formação básica é administração, bacharelado em administração, depois eu fiz TCC, terapia cognitiva e comportamental, depois eu fiz
pós de neurociência, fiz pós em psicologia positiva, fiz em mindfulness, fiz em neurociência linguística, e isso só da parte de neurolinguística e de neurociência. E nesse meio termo fui trabalhando com administração de empresas, dentro das casas, e nunca parei de estudar o comportamento humano, né? Aí ele se transformou no meu norte, né? E aí eu comecei a traduzir isso e colocar em livros. Eu tenho um livro que se chama, inclusive, quando eu escrevi ele, tempos depois, o Robert Sapolsky escreveu um livro parecido, que é A Ilusão das Escolhas. E o seu é A Ilusão das Escolhas. A Ilusão das Escolhas. Ele escreveu, acho que é Determinismo, que é muito próximo do meu. Só que ele fala, Sapolsky fala, que não existe livre-arbítrio. De forma alguma não existe livre-arbítrio. E eu postulo que sim, que existe livre-arbítrio, embora minimamente, mas em uma brecha, em um gap. Quando você falou, né, autoconsciência, quando a gente temos domínio sobre as nossas ações, a gente consegue, sim, como eu posso colocar, implementar o livre-arbítrio na nossa vida. Mas, no geral, o livre-arbítrio não funciona na nossa vida. Então, sim, eu sou esse. O Wallace, uma pessoa que estuda incessantemente, que é adepto à leitura, e, como eu falei inicialmente, a minha paixão é estudar, programar e viajar. São as minhas paixões. Deixa eu aproveitar esse ponto que você trouxe do livre-arbítrio e te perguntar uma coisa. Voltando aqui para o nosso assunto, agora que você já sabe que o Wallace tem muita coisa para dizer sobre isso, tem cancha, como dizem, né? Tem uma base bem sólida aí. Wallace, como que a gente pode perceber que nós, na verdade, nós não estamos fazendo escolhas, a gente está repetindo padrões? É certo afirmar isso? Sim. E como perceber? E como não fazer isso? Tá. Vamos partir da seguinte premissa. A maioria das pessoas não percebem por uma coisa que eu gosto de falar de automatismo comportamental. Aí agora eu vou ter que falar um pouquinho de neurociência. Eu desenvolvi uma equação proprietária, que inclusive ela é motor de todos os meus produtos na área de tecnologia, de software. Então, essa equação se chama VMI. VMI significa Visão de Mundo Individualizada. Tá? A equação é o seguinte: VMI, que é igual a T, temperamento, biologia, vezes A, ambiente formativo, macro e micro, que é onde nós nos desenvolvemos, onde nós crescemos, onde nós absorvemos a criação, né? Pai, irmãos, mãe, amigos. Esse é o micro. Esse é o micro. Macro, ambiente macro. O país. Cultura, política, escola, regras, tudo isso é o macro. Depois vem eventos emocionais marcantes. Se eu te perguntar agora qualquer coisa do seu passado, provavelmente você vai me falar de algo que foi muito marcante. O trivial não é marcado, não cria marcadores somáticos pelo cérebro, só os marcantes. E isso cria traumas. Esses eventos emocionais geram traumas e também felicidade. Um evento positivo que te trouxe alegria também, ele gera outro tipo de comportamento. Então esse é o E, que é o A vezes o E, e o último que é o C, que é construção simbólica. É como eu construo significado pelas coisas que eu vejo. Tudo isso modulado pelo que a gente vai falar agora, por EE. O que é EE? Eficiência energética. Eu posso começar falando o seguinte. Tem aula disso? Tem aula de eficiência energética? Não tem. Porque eu já quero fazer essa aula. Isso foi tudo que eu estou falando foi algo que eu desenvolvi. Provavelmente você não vai encontrar muita coisa sobre isso, da forma que eu estou trazendo. Como eu falei, como eu desenvolvi essa equação,
Então, é uma equação proprietária. Então, E significa eficiência energética. Pense o seguinte, em média, o peso corpóreo da massa do nosso corpo, 2% é o nosso cérebro. Isso significa que o nosso cérebro corresponde a 2% do nosso peso. Um órgão principal do nosso cérebro, do nosso corpo é o cérebro. Ele consome, em média, 20% de nossa energia corpórea. Tá? Traduzindo, um órgão muito pequeno consome 20% da nossa energia corpórea, da nossa energia corporal. Então, pensar para o cérebro é caro, energeticamente é caro. Enquanto mais o cérebro ele está ali praticando, e isso é até um contraposto, na verdade, um paradoxo, porque enquanto menos você usa o cérebro, mais ele gasta energia. Eu estava até agora falando um pouco errado, na verdade agora eu estou corrigindo. Enquanto menos você usa o cérebro, mais você gasta energia. Enquanto mais você usa ele, você está produzindo energia. Isso é até um paradoxo, mas é verdade. Então, o E vem da seguinte: para ele não ter que pensar todo o tempo, ele começa a automatizar as nossas ações. É por isso que se chama eficiência energética. Ele é tão eficiente que essa eficiência faz com que nós automatizamos as nossas ações. Pense o seguinte, o ato de dirigir. Você, no primeiro momento, você vai dirigir, você pensa que você tem que apertar no acelerador, freio, embreagem, olhar para os retrovisores laterais, centrais, olhar para a pista, olhar para as pessoas, pensar na direção. Então, no primeiro momento, você pensa, você gasta energia para poder pensar, para poder fazer cálculos inconscientes. Então, você está gastando muita energia pensando nisso. E com o passar do tempo, você vai praticando e você vai criando um processo chamado mielinização, criação de bainha de mielina em uma sinapse. Sinapse é o processo de comunicação entre neurônios, que ele é feito através de processos químicos ou elétrico. Então você faz a primeira sinapse, o primeiro momento que você aprende alguma coisa, você está criando uma sinapse, ali quanto mais você faz, você vai criando bainha de mielina, mielinização, e você vai automatizando uma ação. Com o passar do tempo, você está dirigindo, falando no celular, conversando com uma outra pessoa e pensando em outra coisa. Às vezes até 3 coisas diferentes dirigindo. Não que não deva fazer isso. Não deva, de maneira alguma, porque justamente quando você faz isso, você não está tendo domínio sobre a sua ação. Então, qualquer coisa que aconteça onde você está dirigindo, você não tem domínio, você não consegue, você não tem reflexo. Porque você está no automático, porque o cérebro precisou automatizar isso para poder não gastar energia. E quase tudo na vida é assim. Então, quando você fala... como a gente consegue identificar isso? A maioria não consegue porque está automatizado. Então, como é que, por exemplo, um peixe ele não consegue falar da água porque ele não sabe que ele está na água, porque é o meio onde ele vive. Entende? Ele não sabe o que é água porque ele é o meio que ele existe. É a mesma coisa. A maioria das pessoas não consegue saber que estão automatizadas porque é a forma que o cérebro criou para ela viver, então ela não consegue identificar isso. Ela não consegue saber que ela está no automatismo. Isso explica muito porque algumas pessoas não percebem situações, às vezes até dramáticas, né? Relacionamentos tóxicos ou algo nesse sentido, porque elas não percebem a gravidade daquela situação que ela está vivendo, porque ela está dentro daquela situação, então ela não enxerga. Tem a ver com isso? Muito. Isso é muito mais complexo, que é difícil falar sobre isso. Não daria num episódio. 30 episódios para falar sobre isso. Mas isso sim é verdade, né? É aquela história. O óbvio tem que ser dito. Sim. Né? O óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. E às vezes o óbvio é óbvio só para mim, não é para você. Exatamente. Por aí vai. Por isso que tem que ser dito. Wallace, isso tudo me faz pensar em algumas coisas, mas me vem uma dúvida muito latente que tem a ver também com algo que nós conversamos naquela reunião que nós fizemos.
Qual é a realidade que eu estou criando agora sem eu perceber? Esse é o problema. E você já começa na pergunta dando parte da resposta. Qual realidade eu estou criando? Então, qual é parte da resposta? Você não percebe, você cria a realidade. Então, parte da tua pergunta já é parte da resposta. E a resposta não seria como eu crio a realidade, é como ela é, na verdade, é como eu construo a realidade baseado em fatos do passado. É como eu uso esses fatos do passado. E eu já respondi no início, através do processo preditivo. A gente precisa visitar o passado para poder viver o presente e prospectar o futuro. Então, a realidade nada mais é do que um construto da mente para poder experienciar o presente e prospectar o futuro. Então, quer ver uma coisa? Eu estava vendo recentemente um post, um vídeo não era do YouTube, do Facebook. Aí era um rapaz que chegava com as crianças e começava a falar a frase. Aí ele falava, pau que nasce torto, aí a criança dava uma informação errada. Uhum. Aí, Deus escreve certo, aí é uma criança pela Bíblia. Por que aí, se fosse perguntar para você, que nem eu vou perguntar agora para você, pedra mole, pedra dura? Tanto bate até que dura. Tá, se eu fosse perguntar para hoje, como diria um dos sábios do El Chan, pau que nasce torto? Mija fora da bacia. Ou nunca se endireita. Ah, é mesmo? Não é verdade? Então, vê como existe vários contextos. Foi os Mamonas que falaram isso. Foi, exatamente. Então, vê que, por exemplo, você completou a frase porque anteriormente, no passado, você já viu, alguém te disse. As crianças não sabiam responder porque nunca tinha sido apresentada a frase. Então, isso é predição. A predição é aposta. Por exemplo, as crianças não estavam apostando. As crianças estavam só sendo levadas pelo momento. Fazia mais sentido de acordo com o contexto de vida delas. Exatamente. Então, é isso. Imagine o seguinte, predição, imagine no corretor de texto do celular. Então, uma forma prática de explicar esse processo é quando a gente começa a escrever e ele começa a completar. Então, predição, ele não é isso, mas é uma forma bem analógica de uma analogia de explicar. E se você errar ali escrevendo, aí ele apaga e na terceira ou na quarta vez ele já gravou o que você está escrevendo. Então é a mesma coisa no nosso cérebro, às vezes a predição. É só a sequência de letras ali, pode não ser a letra certa, mas ela está pertinho. E ela está criando suposições de que você quer escrever e começa a completar. É a mesma coisa esse processamento cerebral. Ele acha, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê muito, você vai falar alguma coisa para uma pessoa e antes de você terminar, a pessoa já te interrompe. Que é isso, aí não é, às vezes não é nada disso. Por quê? Porque ela é obrigada. Tá, e agora eu tenho que falar uma coisa. O nosso cérebro é obrigado a criar uma teoria, uma suposição para não ficar no vácuo. Ele é obrigado, de forma alguma, ele fica no vácuo. Ele vai preencher as lacunas aí. Inferência de informação. Ele tem que criar lacunas, ele tem que preencher. Isso assim, começa a ser explicado a partir do estudo de Ramachandra e Gregory, que ele descobriu que nós temos um buraco no meio dos olhos, que se chama escotoma visual. Então, o que o cérebro faz? Ninguém vê uma imagem com um buraco no meio. Então, o cérebro, ele preenche esse espaço, esse buraco, que seria um buraco negro, ele preenche com informação. Ele pinta com o que ele acha que vai ser. E, geralmente, é certo. Então, isso dá a ideia do cérebro fazer a mesma coisa. Nós não podemos criar
Nós não podemos ter esse vácuo. O cérebro não permite. O cérebro ele é avesso à incerteza, avesso à falta de informação, ele é avesso. Imagine o seguinte, inclusive está no livro Neuroliderança Preditiva. É um exemplo, isso é um exemplo real. Uma funcionária, na sexta-feira, 4 horas da tarde, na hora de sair, o seu líder chega para ela e fala: fulana, na segunda-feira eu quero conversar com você a respeito de tal coisa. Acabou o final de semana da moça. O meu acabou. Né? Dependendo, né, do que eu falo, a assinatura neural dela, de como ela percebe essa informação, e o dela acabou. O final de semana foi o final de semana todinho tentando entender criando cenários pela falta de comunicação assertiva, ou o que eu gosto de chamar vácuo comunicacional. A comunicação dele foi cheia de ruído. Então ela criou suposições. Será que eu vou ser mandado embora? Será que ele soube que eu falei mal dele? Será que eu vou ser transferida de setor? Será que é isso, aquilo, outro? Então, como ela tinha um histórico de ansiedade, então ela criou centenas de cenários para poder não ficar no vácuo. Então, criou náuseas, que no final de semana ela disse que tinha horas que ela queria vomitar, e tem horas que ela estava muito angustiada, e tem hora que ela não conseguiu dormir no sábado, e na segunda-feira era só uma logo que tinha que ser corrigida no relatório. Olha, mas também esse chefe aí foi sacana. Ele fez de propósito porque ele leu o seu livro. E aí eu quero entrar no livro, né, para dar tempo da gente falar desse livro, Neuroliderança Preditiva. Explica pra gente o que é neuroliderança preditiva, Wallace. Bem, neuroliderança é justamente parte do que eu estou falando agora, está aqui dentro. Antes da pessoa eu gosto de pensar o seguinte, que quando a pessoa entra dentro da empresa, ela entra com o seu CPF dentro da empresa, mas também ela entra com suas angústias, entra com as suas frustrações, entra com todo o seu comportamento, não é deixado para trás. Né? Nós não vivemos em caixinhas. Tem pessoas que conseguem separar, mas a maioria das pessoas não separam. A nossa vida não é caixinhas, olha, essa caixa é da minha casa, essa é do meu emprego, essa é da igreja, essa é do futebol. Não, está tudo incluso. Então o líder, ele é líder em qualquer lugar. Ele é líder dentro de casa, dentro da igreja, no clube de futebol, de bicicleta, em qualquer lugar onde ele esteja, ele é líder. Você diz respeito ao perfil do líder. Então neuroliderança é como eu enxergo quem eu sou, que é um processo self. Quando eu entendo que é o autoconhecimento, automaticamente também eu aprendo a conhecer a outra pessoa. Então, o neuroliderança preditiva, de predição, é saber como o meu cérebro funciona. Então, sabendo como o meu cérebro funciona, eu consigo também criar mecanismo de entender como o cérebro alheio funciona. Então, dentro da predição tem uma coisa que se chama prior, que vem da estatística bayesiana. Eu trouxe para dentro, não me apropriei, mas eu encaixei essa característica dentro do meu processo, que é chamado prior. Prior é que dá significado à predição. Prior é informação. Qual é a informação? Qual é a informação de um prior, por exemplo? Chefes são ignorantes? Chefe é radical? Então, essa é o conteúdo de uma informação. Então, o conteúdo de uma informação, eu dou o nome de prior. Prior ou prior, em americano, que a gente chama prior. Então, um líder, ele está gerenciando um conjunto de priors, de várias pessoas diferentes. Então, aqui dentro é sobre, como eu falei, a pessoa vai entender sobre o vácuo comunicacional, vai entender. Eu começo falando de uma expressão minha chamada tirania do conhecido. Grave aí, tirania do conhecido. O que é a tirania do conhecido? Tirania do conhecido é quando você é refém do que conhece.
basicamente dizendo. Eu falo um contexto aqui que foi uma reunião de condomínio onde ia se mudar a cor do condomínio e foram colocados muitos benefícios para que se trocasse de cor. E, inclusive, um dos maiores benefícios era que uma cor mais atual aumentaria o valor patrimonial do ambiente de 20% a 30%. Então, não era só o visual, também era financeiro. No final, houve a votação e não aceitaram trocar a cor por uma cor mais nova, por uma cor mais sofisticada. Deixaram a mesma cor, que era uma cor de 22 anos atrás. E eu gosto de falar que o condomínio saiu do nada para o lugar nenhum. Não se mudou nada, continua a mesma coisa. Por quê? Porque a maioria das pessoas, e também que não traga hater, a maioria das pessoas eram pessoas mais idosas, então elas eram escravos da tirania do conhecido. Por quê? Não, é melhor deixar como está. Sempre funcionou assim. Sempre funcionou desse jeito, não é agora que a gente vai mudar. Então, sem perceber, a maioria das pessoas fazem isso, são assim. Eu gosto de falar que é a zona de conforto, e é onde o cérebro quer te deixar. É onde o cérebro deixa a maioria das pessoas. Porque o nome já está dizendo, é conforto. E sair dessa zona de conforto é ter que pensar, é ter que ir por caminhos diferentes, fazer coisas diferentes, porque se você faz sempre a mesma coisa, você tem sempre o mesmo resultado. É até uma frase que eu ouço muito por aí. Se você faz sempre a mesma... E é verdade. O meu pai falava o seguinte, meu pai era um homem mais antigo, então ele falava, olha, tem cuidado, você só pode dar um passo conforme o tamanho das suas pernas. Não dê um passo maior. Conhecido. E isso tem um problema. Se você dá sempre os mesmos passos, você vai chegar sempre no mesmo lugar. Para você... Pula, né? Pula, corre. Às vezes, regredir, né? Porque às vezes... voltar não significa retroceder, significa pegar impulso para ir mais adiante, né? Faz muito. Então a tirania do conhecido é isso, é estar preso dentro do que eu conheço, dentro do que é confortável, dentro do que eu acho que é bom, mas nem sempre é o que é bom para você, porque o cérebro quer te manter no conforto do conhecido, porque o desconhecido é incerto. E a premissa principal do cérebro é nos manter vivo, é nos manter numa área conhecida. Então, a tirania do conhecido tem a ver com isso. Deixa eu ver o livro. O Wallace, quem lê esse livro, Neuroliderança Preditiva 1.0, a ciência de antecipar comportamentos e liderar o futuro, vai encontrar mais sobre liderança, mais sobre mente humana ou um pouco de tudo aqui? Um pouco de tudo. Como eu falei, é impossível ser um líder sem entender parte do meu comportamento, parte de como eu funciono, o processamento humano. E é numa linguagem super prática, numa linguagem super usual. Não é um livro para neurocientista. Ele é um livro para a pessoa comum, para o líder que chega na segunda-feira e quer entender o que está acontecendo dentro da sua empresa, para o próprio dono da empresa, de uma empresa pequena, que quer entender os seus liderados, os seus funcionários, e não é só sobre gestão organizacional dentro de uma empresa, como eu falei, é até para dentro de casa. Eu sou líder dos meus 4 filhos, eu sou Então não é só para quem está lá num cargo de liderança. Eu posso ser uma funcionária, ter um líder acima de mim e ainda assim ele vai ser útil para mim. Exatamente. Porque a gente é líder em algum momento da vida. Em algum momento da vida nós somos líder. Liderança, tem muita gente que nasce com aptidão, tem gente que chama dom, eu gosto de falar aptidão. Então tem gente que nasce com o dom, com aptidão para liderança, mas tem gente que aprende. Lembra quando eu falei lá do processo de mielinização, sinapse? É sobre isso. E eu gosto de pensar o seguinte, que a repetição, que a prática não leva à perfeição, porque não existe nada perfeito, mas leva à excelência. A prática leva à excelência. Quanto mais você faz, melhor você fica.
fica excelente, porque nada nesse mundo é perfeito. Lohan, mostra aqui nessa tela, então, para o pessoal que está em casa ver qual é o livro, onde que eu porque acabou de ser lançado, foi lançado dia 11, né? Isso. Onde que eu consigo adquirir esse livro? Hoje, por enquanto, ele está só na internet. Ele está na Amazon e está numa plataforma chamada Wiclap. Então, eu vou te pedir o link e a gente vai deixar esse link aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tudo bem, tá bom? Vamos deixar ele lá. E eu vi que você trouxe um outro livro ali. O que é esse outro livro, Wallace? Esse outro livro, inclusive, eu não tinha acertado isso com você, é A Ilusão das Escolhas. Fala um pouquinho. É seu também? É meu também. Mostra aqui, Lohan. Esse livro aí eu queria fazer o seguinte... as 5 primeiras pessoas que entrar tanto na sua rede social quanto na minha, a gente vai mudar. As 5 primeiras pessoas vão mudar um exemplar desse. Eu vou mandar deixar na casa. Olha! 5 exemplares desse. O que tem que fazer então? Tem que deixar uma mensagem. Eu quero o livro A Ilusão das Escolhas. Exatamente. Aí ele te marca e me marca. Ótimo. Nas redes sociais. Vamos combinar direito aqui a mecânica. No YouTube ou no Instagram? No Instagram. Então, @WallaceAvis com 2 L's, não é isso? Positivo. Que eu gravei, hein? Eu sou boa de memória. E @_podcast e @Virgínia Magalhães. Virgínia, Virgínia, gente. Vi Magalhães. Virgínia é a outra lá. Vi Magalhães com 4 S's. Vocês vão marcar na legenda vamos escolher o vídeo, porque sempre eu coloco, Wallace, um card de lançamento e um vídeo de lançamento. O vídeo é mais legal. O vídeo é mais legal, positivo. Então, no vídeo de lançamento, vocês precisam marcar @WallaceAvis, @_podcast, @ViMagalhães e dizer, não precisa marcar não, porque já vai estar em collab. Diz só assim, eu quero o livro A Ilusão das Escolhas. Eu vou ganhar um? Vai, esse já é seu já. Gostei. Na verdade, os dois, né? Os dois, né? Muito obrigada. Depois eu quero que você assine para mim. Tudo bem. Muito obrigada. Wallace, a gente está indo para a reta final já do episódio e eu quero te fazer a pergunta que eu sempre faço para todo convidado que chega aqui. Queria que você me dissesse aí qual é a vírgula que fica a partir dessa nossa conversa para quem assistiu a esse episódio, para quem se interessa mais por esse assunto. Qual é a vírgula nessa história que a pessoa precisa pausar para seguir em frente? Bem, a vírgula começa com o que você falou no início, que eu achei muito legal. Autoconhecimento. Autoconhecimento, eu posso dizer que é o primeiro caminho. Autoconhecimento vem da ideia de autoconsciência, vem da ideia de autoconhecer-me, um processo introspectivo, um processo self, né? Primeiro eu me conheço, depois eu interajo de forma interpessoal. Então a vírgula é autoconhecimento. E como é que eu começo esse processo? Começa entendendo como você funciona. Tanto os livros quanto, não só meu, mas de vários outros autores como Antônio Damasio, Andy Serkis, como também eu gosto muito dele, do que você falou, Joe Dispenza. Tem muita coisa boa, só tome cuidado que tem muita gente falando besteira na internet. A internet está cheio de neurocientista de redes aí, que eu não vou falar o nome, mas está cheio de gente falando besteira, gente que pega fatos isolados, textos e criam contextos. Então vocês têm que ter cuidado, que a maioria, eu falo assim sem sombra de dúvida, a maioria das coisas que estão sendo pregadas hoje na internet é balela. São coisas infundáveis que as pessoas acabam acreditando e depois se desiludindo, né, e até se desacreditando de muita coisa e ficando pelo caminho, se automatizando mais ainda. Então a vida é muito triste. A vida, além das vírgulas, que eu acho que a nossa vida ela é sobre vírgulas, ela tem que ter uma coisa muito importante chamado ponto de interrogação. É algo que me segue a minha vida toda.
Por isso que eu tenho um outro livro que se chama Questionando a Mente, que também está em todas as plataformas, tem esse livro, Questionando a Mente. Questionar é diferente de perguntar. Quando você pergunta, você encerra o trajeto. Você pergunta, a resposta acabou, mas quando você questiona, questionamento, ele pode ser sem fim. Infinito. É infinito. Então, Questionando a Mente, que é um livro que eu criei, é sobre isso. Então, quando você cria um processo de questionar, você está dizendo que você não aceita. E quando você não aceita, você vai procurar formas de encontrar algo que seja plausível e que realmente represente a sua realidade. É aquela questão, você não precisa aceitar a sua situação, mas também você tem que, autoconhecimento, às vezes eu procuro tanto algo que eu já tenho. Por isso que autoconhecimento é tudo. Eu conheço muita gente que já vive uma vida legal, mas está procurando algo que nunca vai encontrar. Mas por quê? Porque se você não sabe o que quer, como vai saber o que está procurando? Já começa aí, né? Só falando mais. E outra coisa que eu não consigo sair de qualquer lugar sem falar a minha frase principal. Okay. Preste bem atenção, eu vou até focar aqui e falar. Então, peraí, prepara. Faz de conta que esse episódio, agora esse corte, o vírgula, viralizou. E esse corte vai encontrar uma grande quantidade de pessoas. O que vai ter nesse corte? Tá. A pior prisão que existe. Não tem grades, não tem paredes, não tem chaves e nem tranca. Tem crenças. Maravilhoso. Isso tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, tem tudo a ver, provavelmente, com os seus livros. Tem tudo a ver com um assunto que eu acho que, modéstia à parte falando, porque como eu te falei antes da gente começar a gravar, Wallace, eu tô muito interessada nesse assunto. Eu, sinceramente, agora que a gente está chegando no finalzinho, quero te dizer isso. Eu, sinceramente, acho que não sei se você usa essa expressão, que eu co-criei esse episódio, porque é um assunto que eu tenho falado muito lá em casa. Eu tenho, em vários jantares com meu marido, com algumas amigas, falado sobre esse assunto, sobre a possibilidade da gente criar a nossa realidade, de ter mais autoconhecimento, autoconsciência daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, daquilo que realmente a gente vibra, a energia que a gente coloca nas coisas para que as coisas aconteçam. E aí você apareceu. Então eu sinceramente acho que não foi por acaso, eu não acredito que nada é por acaso, e eu fiquei muito feliz que você veio ao Vírgula. Eu desde já agradeço o convite. Para mim foi e continua sendo, e até o final do capítulo, uma honra estar aqui, né? Tá passando um pouquinho do que eu aprendi e ainda estou aprendendo. Eu gosto de pensar que a minha vida é um processo contínuo de aprendizado. De todos nós, de né? Todos. Tem gente que acha que sabe não, demais, né? Que é como é que é o nome do negócio? Não foi ditadura que você falou? Como é que você falou? Do conhecido? A tirania do conhecido. Tirania do conhecido. Tem gente que está presa dentro de si mesmo. Então, foi um prazer muito grande estar aqui e que possa vir outros momentos igual a esses, né? E que eu possa estar falando mais para quem... Eu não sei se eu tenho um canal, posso falar? Pode, deve. Eu tenho o meu canal que se chama Especialista Wallace Avis. Vamos marcar ele na legenda. Tem muita informação legal, como o cérebro cria a realidade, tem sobre esse assunto que você falou, sobre comportamentos abusivos, né? Relacionamentos abusivos, também eu estou falando alguma coisa sobre isso lá, e muitas outras coisas legais aí. Muito bom. Quando vier o livro Emoções Preditivas, é assim o título? Isso. Está aí ele. Vamos mostrar, Nicole, alcança pra gente. Está dentro da pasta aí. Ele vai ser lançado quando? Provavelmente no final do ano, É só Pode entrar. Luz na passarela que lá vem ela. Esse aqui também já é seu, né? Oba! Inclusive, se olhar, ele tem aí
analogia a uma máquina, o cérebro como máquina. Emoções preditivas, porque você sente o que sente, como o cérebro constrói emoções e como você pode atualizá-las. Muito bonita a capa também. Esse não tá à venda ainda. Tá, ele já tá. Ele já tá, Então, porque eu já fiz tá. uma parceria com uma empresa e eles já fabricam já. Que Mas legal. não tá. Então você já pode comprar, você pode ser pioneira, né? Você pode comprar um produto que ainda nem foi amei, lançado. Amei. Pensa que eu vou ficar doutora nisso também. Nesse assunto. Muito obrigada. Você já deixou seu arroba Wallace Avis. E você tá lá, né? Eu vi que você tá no Instagram, bem ativo também. TikToker. Então, gente, assunto, conteúdo é o que não falta. Muito obrigada mesmo, viu? Tá, então, até mais. Se você ainda não segue o Vírgula lá nas redes sociais, nós estamos no YouTube, no Spotify, com os nossos episódios semanais e também diariamente no Instagram e no TikTok com os nossos cortes. Espero você lá e até a próxima vírgula.